Fala, crias! Gajo do Apocalipse está na área. Fala, crias, seus lindos! Barbudinho da Vila na área. E nós somos os os crias do do Cartola. Cartola. Lembrando, como é de costume, agradecer aí a parceria com Footpoint Brasil, tá? Quase que simultaneamente, todos os gols, assistências dos jogos do Campeonato Brasileiro, para vocês ir acompanhando lá. Pintou gol, olha lá no nosso Insta, que vai estar lá o vídeo quase que instantaneamente desse gol. Sem mais delongas, né, Gajo? Vamos falar de alguns jogadores que a gente indicou no vídeo passado e que deram bom na 15ª rodada, tá? O goleiro Bento, do Atlético Paranaense. Marlon, né? O de Plácido, do Botafogo, foi um diferencial. Eduardo, do Botafogo, foi um dos melhores meias, né? E Vitor Roque. Caleri, Vitor Roque. E o principal, o Gádio lembrou bem, o Caleri foi o diferencial da rodada no ataque aí, tá? A gente fez essa modificação no final, né? A gente não tinha colocado ele, mas meia hora antes colocamos lá no Insta o time atualizado com o Caleri, que realmente foi um diferencial. Acabou que a gente não falou da pontuação da rodada anterior, né, Gádio? Qual foi a pontuação dos Vou botar aqui na tela, e ainda faltou aí um que você esqueceu de mencionar, que foi o treinador do Atlético Paranaense, fazendo ali 10 pontos, alguma coisa, se não me engano. Sim, então vamos lá, vamos falar de Cartola. Vamos falar de Cartola aqui, da rodada 15, daquilo que a gente conseguiu apresentar aí para os cartoleiros. Espera aí, só um segundo. Quem vem acompanhando os vídeos dos Crias estão se dando muito bem em suas ligas, hein? Vamos encaminhar o vídeo aí para os amiguinhos, para eles ganharem também, né? Sim. Peraí, tá dando... É importante, pessoal, vocês não copiarem os nossos times, né? Seria importante vocês se ligarem nas dicas, porque às vezes a gente dá as dicas e essas dicas a gente nem coloca no nosso time. A gente acha que um outro jogador com perfil, considerando o confronto. Então é sempre bom vocês analisarem as dicas, porque as dicas, pelos confrontos e pelo cruzamento de scout, que vão fazer o diferencial no seu time. Tá? Gádio. Então, é isso aí. Ó. A pontuação dos Crias foi uma muito boa pontuação, tá? 88,92. A média dos cartoleiros foi bem abaixo, 57,17. O nosso patrimônio, a gente acabou perdendo ali um pouquinho de cartoleta, 1,34. E o nosso patrimônio ficou assim em 157,25. A média dos cartoleiros está em 122,41. Ou seja, a gente está bem acima da média dos cartoleiros espalhados por aí fora. Certo? E agora, nessa rodada, a gente vai em busca de patrimônio e principalmente de pontuação, tá? A gente fez aqui um time que a gente acha realmente que será muito bom para a rodada 16 desse game que a gente tanto ama e tanto odeia. Mas é isso aí, Garbudinho, fala aí então dos confrontos mais tranquilos, vamos falar assim. Vamos lá. Como é de costume, né? Quem acompanha nossos vídeos também, a gente sempre fala de alguns confrontos para ficar de olho, né? Nessa rodada, a gente separou apenas 2 confrontos, tá bom? A gente tem que ser breve nesse vídeo. Flamengo e América é o confronto número 1, tá? O confronto histórico desses dois clubes, nos últimos 5 jogos, foram 5 vitórias do Flamengo, onde o Flamengo conquistou aí 3 desses dias, tá? Nesse atual campeonato, 2023, os últimos 3 jogos em casa, o Flamengo ganhou 2 partidas e empatou 1. Enquanto fora de casa, o América perdeu 2 e empatou 1, tá? Dentro de casa, o Flamengo sofreu gol em apenas um jogo dessas 3 partidas.
tá? Enquanto o América fez gol em todos os jogos. Ou seja, apesar de um retrospecto ruim, o América está fazendo gol, está tirando o FG de todos os clubes. Tá certo? O segundo confronto que a gente separou foi o Cruzeiro e Goiás. Tá? O confronto histórico, nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias do Cruzeiro e 1 empate. Tá? O Cruzeiro conquistou 2 FGs. O atual campeonato, em casa, nos últimos 3 jogos, o Cruzeiro ganhou 1, empatou 1 e perdeu 1. Enquanto o Goiás, fora de casa, perdeu 2 e ganhou 1. Né? Em casa, o Cruzeiro levou gol em apenas um jogo, nesses 3 jogos. Tá? Enquanto o Goiás, fora, fez gol em 2 jogos. Tá certo? Então, o Goiás também tem rompido aí as defesas, apesar do retrospecto ruim. Tá certo? Agora vamos falar de rodada 16, né? Vamos começar aí pelo goleiro. Eu vou dar algumas informações sobre os goleiros e o Gajo vai colocar aí as nossas escolhas. Tá certo? De acordo com os confrontos, né? Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza é o time que mais cedeu média para goleiro adversário. Disparado. Né? Os últimos 5 jogos em casa, foi 7,8 que o Fortaleza cedeu. Logo atrás, veio o São Paulo, que cedeu 5 pontos de média nos últimos 5 jogos. Tá? Então, e em terceiro, o Fluminense, que cedeu 4,8 nos últimos 5 jogos. Ou seja, estatisticamente, as 3 melhores opções na ordem é o goleiro do Palmeiras, em segundo, o goleiro do Cuiabá e o terceiro, o goleiro do Curitiba. Observação, o América Mineiro está em 20º, ou seja, ele é o último time que mais cede média para goleiro adversário, ou seja, nesse caso, o Matheus Cunha é a pior opção. Porém, em termos de confronto, é muito bom. Não descartaria o Matheus Cunha. Tá? Porém, acreditamos que se ele sofrer gol, vai pontuar muito pouco, porque o América não cede muito. Ou seja, ele é o pior em cedimento. Né? Dito isto, Gajo, qual foi a opção que a gente achou melhor aí para a rodada? Então, vamos lá. Nossa opção para a rodada será o goleiro do Palmeiras, tá? O Everton. Aqui. Tá. Ele está valendo 9,93 cartoletas. Para ele valorizar, ele precisa de 6,81, então o SG será importante, né? Mas a gente vai fazer o hack, tá? Depois eu vou ajeitar ali o hack, tá? A gente colocará o Fernando Miguel, que é sempre uma ação que a gente faz aqui para a gente evitar sempre negativar, né, na questão do goleiro. Então, se for o caso. Então, a gente prefere sempre fazer o hack, o Everton será o titular. E a gente conta que realmente o Palmeiras garanta esse SG contra um Fortaleza que, de acordo com os dados que você falou aí, é bom nesse quesito para a gente aqui. Vamos ver se o mais importante, Gabi, o mais importante é o seguinte: essa escolha, na verdade, ela foi mediante a média mesmo, né? Porque o Fortaleza é o time que mais cede defesa para o goleiro adversário. Então, com isso, mesmo o Palmeiras não conquistando o FG, o goleiro do Palmeiras tem grande chance de fazer uma pontuação boa. Né? Então, assim, apesar de que o FG é viável, porque o Fortaleza, fora de casa, não tem feito gol, né? Ainda tem essa questão aí das defesas, que o Fortaleza cede muita defesa para o goleiro adversário. Então, acaba sendo uma opção tremenda, que a gente não fica dependente apenas do SG. Né? Essa foi o motivo da nossa escolha. Sim, com certeza. Vamos passar, então,
para os zagueiros? Vamos lá. Os zagueiros, a gente vai mudar um pouquinho. A gente não vai falar de média. Porque se a gente for falar de média, a gente vai ter que considerar também os SGs conquistados, né? Então, a gente prefere falar de desarmes e outros quesitos. Nesse vídeo, a gente vai falar de desarmes, tá? O São Paulo foi o time que mais cedeu desarmes para zagueiro adversário nos últimos 5 jogos, considerando o mando de campo, tá? Foram 21 desarmes cedidos. Em segundo, o Bahia. Bahia cedeu 18 desarmes nos últimos 5 jogos, considerando o mando de campo. Todos aqui considerando o mando de campo. E em terceiro, empatado, Corinthians e Atlético Paranaense com 17 cedimentos de desarme. Então, com isso, os zagueiros do Cuiabá, Corinthians, Bahia e Vasco, estatisticamente, são os melhores, né? Estatisticamente, tá? Como a gente acha que essas opções não são tão boas assim, a gente separou aqui também a defesa do Flamengo e do Palmeiras, né? O América, nos últimos 5 jogos, cedeu 12 desarmes, enquanto o Fortaleza cedeu 11 desarmes nos últimos 5 jogos. Ou seja, está um pouco abaixo dos demais, mas a gente acredita que essas defesas vão ser melhor. O Gomes, né, para, de repente, para um gol de cabeça, ou o Veiga não talho bater um pênalti, e o próprio SG em si, sem contar o cedimento que está na média. Enquanto o Flamengo, considerando muito a questão do SG, né, e também tem esse quesito aí de cedimento que está um pouquinho abaixo dos demais. A gente gostaria também de enfatizar aqui o Botafogo, tá? O Santos é o 20º, ele é o último time que mais cede para zagueiro, ou seja, em termos de cruzamento de scout, a defesa dos zagueiros do Botafogo é a pior opção, tá? Dito isto, a gente vai colocar uma zaga que a gente considera a ideal, considerando o confronto, tá? A gente não está confiando muito nos cruzamentos de scout. Inclusive, eu e o Gá, a gente debateu bastante sobre esse tema aí e chegamos a essa conclusão aí em conjunto. Diga lá, Gá. Então, é assim, a gente está apostando aqui na zaga do Flamengo para esse jogo. Realmente, o confronto é bastante favorável para o Flamengo, então a gente acredita realmente que tem tudo para garantir um SG e, quem sabe, até dos próprios zagueiros conseguirem algo a mais nesse jogo. Aqui, o Léo Pereira, né? A média como mandante dele é de 9,43, uma média bem alta, né? Tem 3 gols, se eu não me engano, foram os 3 gols de cabeça. Ele está valendo 14,43. Ele precisa de 4,54 para valorizar. E tem aqui algumas médias básicas, assim, que não são ruins e dá realmente para garantir alguma pontuação, né? Vamos ver. A gente entrou aqui já, o Pereira. E a outra aqui, ó. O Fabrício Bruno, ele tá em dúvida aqui no Cartola, tá? Mas no Joga 10 News, né? Ele estava como provável. Então a gente acredita que vai ser ele. Se não for ele, provavelmente será o Davi Luiz, né? Mas é o primeiro jogo, tá? A gente vai conseguir. Tem isso também, né? Ter essa certeza que é o primeiro jogo do Flamengo. Isso é importante também. É muito importante que, quando sendo no primeiro jogo, ó, a média dele tem uma média boa. Ele comandante uma média de 6,03. Então é isso. A gente acredita realmente que essa zaga seja realmente a ideal, porque realmente de zagueiros não tem grande opção, cara. A opção de zagueiro está muito escassa. Então, a gente acredita que eles consigam ser os melhores zagueiros da rodada, tá certo? Então, para isso, agora vamos passar para os laterais. Vamos lá. Vamos falar de estatística, né? Primeiro vamos falar de estatística. Estatisticamente falando, o Bragantino, vamos falar de desarme também para laterais, tá? Não vamos considerar o confronto, nem média. Estatisticamente, o Bragantino
é o time que mais cede no geral, para lateral direito. Tá? Ele já cedeu 28 desarmes nos últimos 5 jogos, considerando o mando de campo. Tá? Em segundo, vem o Fluminense, que cedeu 18 desarmes para lateral esquerdo. Tá? Então, vamos lá. O Bragantino cedendo 28, isso favorece o Bustos, lateral direito do Inter. E o Fluminense favorece o lateral esquerdo, é o... De quem? Natanael, não. O lateral De quem? esquerdo do Curitiba, quem é? É Gemerson. É o Jamerson, né? Não é muito confiável, né? Em terceiro, vem o Fluminense também com 14 desarmes cedidos para a lateral direita. Ou seja, Natanael. Não é isso? Isso, Natanael. Para lateral direito, o América Mineiro cede 12 desarmes para lateral direito. O Wesley. São esses quatro que estão em primeiro, numa ordem aí, onde a maioria não é muito confiável, né? Por isso, a gente separou aqui 2 nomes que a maioria das pessoas, cartoleiros, vão estar observando, mas que não são tão bons assim. Vamos lá. O América, ele cedeu apenas 8 desarmes para o lateral esquerdo. Para quem está visando aí o Ayrton Lucas, é uma excelente opção, porém, visando também o confronto. Mas em termos de estatística, não é uma boa opção, tá? Enquanto o Atlético Mineiro cedeu apenas 6 desarmes também para lateral esquerda. Então, para quem está pensando em botar o Reinaldo, estatisticamente também não é uma boa. Apesar de que o Reinaldo é um grande assistente, está tendo muita assistência, está tendo muito volume ofensivo, assim como o Ayrton Lucas, né? Mas estatisticamente não é uma boa. Eu vou te dar aqui também 2 notícias ruins. O Goiás, ele é o último time em termos de cedimento de desarme. O Goiás é o time que menos cedeu desarme entre os 20 clubes nos últimos 5 jogos. Tá? E em penúltimo, vem o Inter. Ou seja, o Marlon é a pior opção e o Capixaba é a segunda pior opção em termos de cruzamento e scout, tá? A gente está falando aqui de estatística. Porém, para escalar o time, você deve avaliar a estatística, olhar o confronto em si, entre outras variáveis. Quem vai jogar, quem não vai jogar, etc. Aqui a gente está dando dados estatísticos, principalmente. Tá certo? Dito isto, e apesar dessas informações, o Gás aí vai falar as nossas 2 opções e a gente vai explicar o porquê delas. Então, vamos lá. Cara, eu não podia deixar de ficar de fora. O cara, o momento dele é absurdo. A média dele é 7,85 em casa. Olha as pontuações dele. Olha aqui. Não tem como deixar de fora um cara desse. Então, ele vai entrar. Ele está valendo 18,40 e precisa de bastante para valorizar. 10,58. Mas da forma como ele está, a gente realmente acredita que ele vai fazer essa pontuação. A outra opção, a gente ficou debatendo... O negócio está tão absurdo, né, Galho? Que o Marlon faz uma falta e ganha uma assistência. Ele faz uma falta e ganha um desarme. Tá incrível isso. É por aí, por aí. Então, a outra opção, que também até por acaso ele tem um pouquinho, até maior que o próprio Marlon, né, de média de mandante, o Ayrton Lucas, 8,11, valendo 14,42 cartoletas, mas precisa de muito pouquinho para valorizar. Então, para uma valorização dele será muito boa para essa rodada, né? A princípio, as médias dele, 6,9, 6,50, enfim, tem que sempre médias boas. E contra um América Mineiro que, a princípio, né, é bem enfraquecido,
um momento mal, o Flamengo é amplo favorito, então por isso que a gente está até triplicando a defesa do Flamengo para essa rodada, porque realmente a gente acha que tem tudo para garantir um SG fora o resto. Agora, tem outras opções, né? Como o Renatinho falou, o Barbudinho, desculpa, falou, mas a gente acredita que sejam essas aqui as duas melhores, tá certo? E fiquem de olho no Bustos, hein? Vamos passar para o meio? Fiquem de olho no Bustos do Inter. Do Inter. Né? O Bragantino está cedendo muito para lateral direito. Fiquem de olho. É porque realmente não tem como deixar de fora o Marlon pelo seu momento, com chance de SG também, e o Ayrton Lucas, com chance de SG e pela ofensividade que o Flamengo vai ter nesse jogo. Então, realmente, são dois nomes que não tem como deixar de fora. Na nossa opinião, são um dos mais unânimes da rodada, né, Gado? Exatamente. Apesar dos pesares, né? Apesar do que a gente falou aqui. Apesar dos cruzamentos de scouts. Exatamente. São as opções, né? São as opções. Vamos lá para o meio, então. Vamos de meia. Olha, o meio-campo está muito parelho, né? Nivelado por baixo, como tem sido as últimas rodadas, tá? Então, assim, é uma pontuação muito pouquinha, a diferença de um para outro. Mas a gente separou aqui os tops pelo cruzamento de scouts, considerando média de pontuação, tá? Em primeiro, empatado com média de 3,4 pontos, estão, em termos de cedimento, né? Quem mais cedeu foi Fortaleza, Fluminense e Grêmio. Foram os três que mais cederam respectivamente, para Palmeiras, favorecem, né? Palmeiras, Coritiba e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não tem um meia que a gente possa confiar, né? A gente tem, sim, no Coritiba e o Palmeiras. Alguns meias que a gente pode estar... o Gás já até botou o Rafael Veiga ali. Não tem como deixar de fora essa rodada, porque, estatisticamente, é um dos melhores... E a qualquer momento pode fazer um gol de pênalti, né, Gado? Dar uma assistência, que é o perfil dele. Não anda mal, mas é o perfil dele. A gente separou aqui também a pontuação média que o América vem cedendo para meio campo. Ele vem cedendo 2,5 pontos em média nos últimos 5 jogos, considerando o mando. É pouco, mas está muito parelho com o primeiro colocado lá, que é 3,4. Né? E o Vasco cede alguma coisa também, 3,1, considerando aí os meios do Atlético Paranaense, mas tudo muito parelho. Então, as nossas escolhas vão ser muito baseadas também no confronto, e a gente vai ter uma surpresinha aí, que o Gado vai explicar melhor aí sobre essa surpresa no meio-campo. Né? Como a gente estava... nossa escolha até seria uma outra, tá? Mas a gente optou por botar esse cidadão, esse jogador, porque a gente não vai conseguir o outro, então a gente resolveu botar uma surpresa, que também, baseado em scout e no histórico dele no game, eu acho que vai ser um bom diferencial aí para quem quer diferenciar dos amiguinhos da liga aí. Vai lá, Gajo, contigo. Então, uma opção que a gente queria colocar, e tinha possibilidades para isso, seria o Rafael Veiga. Só que, infelizmente, não temos cartoletas suficientes para o time que a gente está montando para colocar ele. Então, a gente teve que realmente desistir abrir mão dele para a gente colocar outros jogadores em outras posições, tá certo? Então, vamos lá. Esse, para a gente, não podia ficar de fora, que era o Arrascaeta. Até pelo confronto em questão, né? Não tinha como ele ficar de fora dessa partida. Aqui, a média dele como mandante é 8,67, ó. Eu vou contar até um segredo para vocês. O Gajo pediu um autógrafo do Arrascaeta na camisa do Vasco dele. Contei. Não sou maluco, eu conto mesmo.
É um brincalhão. É um brincalhão, mas tudo bem. Vamos lá. Outra possibilidade que a gente está aqui colocando será esse meia do Grêmio, muito bom jogador, que é o Bitelo. A gente acredita que ele conseguirá fazer uma boa pontuação num jogo muito equilibrado a princípio, e com a média boa que ele tem, né, de 6,40 como mandante, você vê aqui as médias dele, seja em casa, seja fora, ele sempre apresenta alguma coisa, sempre te dá alguma pontuação. Então a gente está colocando ele aqui. Tem uma média básica muito boa, né, Galho? Exatamente, a média básica é muito legal. Então a gente realmente está acreditando nele, que vai conseguir uma boa pontuação. O Galo está meio inconstante também. O Grêmio tá encontrado, né, no jogo. Eu só talvez essa situação do Soares que possa atrapalhar um pouquinho, vamos ver, mas ele está muito bem. E o terceiro elemento, depois da gente ver e rediscutir as situações, é a surpresa. Tá? Deixa eu encontrar ele aqui. Cadê? Aqui está ele. Será o Marcelino Moreno, tá? Que vem pontuando bem também no jogo, tá, galera? Vamos lembrar disso. Não é porque a gente achou ele legal e botar, não. Porque ele vem pontuando bem, ó, basta olhar aqui, ó. Ó as pontuações dele nos últimos jogos. Ó, 12. E o Flu é o que mais cede para meio. Então, e a gente está usando a estatística também a favor. Então, quer dizer, duas situações aqui. E ele está realmente se destacando no Coritiba. E como tem essa situação ainda aí dos dados estatísticos, a gente está arriscando, né, que ele vá fazer realmente uma boa pontuação e dar bons pontos para a gente aí, para a gente até diferenciar do resto da galera, né? Porque na maioria, muito, muito provável ele estará. Mas vamos lá, é isso aí. Esses são os 3 elementos do nosso meio-campo. Gajo, como nem todo mundo tem número de cartoleta suficiente, gente, quem não pode botar o Arrascaeta, a alternativa pode ser Gerson ou Everton Ribeiro. É óbvio que o Arrascaeta é a melhor opção, mas pode. O confronto do Flamengo é muito bom para colocar os meios do Flamengo. Igual o Grêmio, o Vila Sante e o Cristaldo. Pode ser uma alternativa. Né? E quem tiver o Rafael Veiga em si. Quem tem grana, bota ele. Barbudinho, e quem tiver cartoletas pode dobrar o Flamengo nessa rodada também, perfeitamente. Pode. Porque é uma boa pedida para essa rodada, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria de falar um ponto importante que eu não falei aqui. Pode falar. Foi com relação aos meios do Fluminense. Algumas pessoas perguntaram até para a gente aí no Instagram, antes de fazermos o vídeo, com relação a Lima, Ganso, porque o Fluminense foi contra o Curitiba, né? Então, eu fiz questão de estar fazendo a pesquisa com relação ao Curitiba. Vamos lá. O Curitiba é o último time que mais cede para meia. Ou seja, meias do Fluminense são as piores opções, estatisticamente falando. Está respondido aí, meus amigos que me perguntaram, nossos amigos que nos perguntaram aí no Insta, tá? Fluminense. Pode ser que dê bom? Pode. É um jogo. Mas, estatisticamente, são as piores peças, são os meias do Fluminense. Legal? É isso aí. Então, vamos lá. Vamos para o nosso ataque. Vamos para o ataque? Vamos embora. Vamos lá. Vamos falar de estatística e vamos falar de média, tá? O Goiás é o time que mais cedeu média para atacante nos últimos 5 jogos, considerando o meio de campo. O Goiás cedeu 5,9 de média para os atacantes. Com isso, Bruno Rodrigues, estatisticamente falando, é a melhor opção da rodada. Tá? Em segundo, vem o América. Nos últimos 5 jogos, o América cedeu 5,8 de média para atacante. Com isso, Gabigol e até mesmo Cebolinha, se jogar, são excelentes nomes para a rodada, os segundos melhores. Terceiro, o Fluminense foi o terceiro time que mais cedeu média para atacante nas últimas 5 rodadas, considerando a média, 4,9. Com isso, Aleph Manga e Robson entram como bons nomes, tá? Esses são os 3 melhores ataques
estatisticamente falando. Como sabemos que os cartoleiros adoram alguns nomes, né? Como Tiquinho, Hulk, Vitor Roque e o próprio Luizito, a gente separou os números dos times que estão jogando contra esses jogadores, né? Em termos de cedimento. O Santos cedeu nos últimos 5 jogos 3,7 para atacante, tá? Então, assim, o Tiquinho está bem abaixo das melhores opções. Ainda assim, é melhor que o Hulk, porque o Grêmio cedeu apenas 2,8 de média nos últimos 5 jogos, e o Vasco, pasme, cedeu apenas 2,4 de média. Então, o Vitor Roque ainda é pior do que o Hulk. Tá? Então, assim, dos piores, o Tiquinho é o melhor, depois o Hulk, em terceiro, o Vitor Roque. Isso eu estou falando de estatística, tá, gente? Não considerando o confronto. E agora o número que é assustador, né? Porque são 2 extremos. O Atlético Mineiro é o último time que mais cede para atacante. Ou seja, com isso, o Luizito seria a pior opção estatisticamente. Porém, por outro lado, em casa, o Grêmio, nos últimos 5 jogos, é o time que mais cede para atacante. Porém, o Luizito está nesse viés aí de sair, de não sair. Então, a gente considera um risco muito grande, apesar de ser uma opção viável. Tá? Dito isto, Gajo, mete lá. Então, o Luizito, cara, eu acho que seria uma opção bem válida, só que realmente ele está com esse conflito, né? Com o clube, a gente não sabe o que isso vai acarretar, então a gente não está querendo arriscar muito. E estatisticamente falando, né? Também realmente não seria uma boa opção. Mas é o Luizito, um jogador extra classe, que pontua sempre muito. O Manga também era uma possibilidade, tá? Só que, novamente, parece que teve problema lá com aquela situação lá das apostas, então a gente não sabe nem se ele vai para o jogo. Mas o Robson realmente vem fazendo uma pontuação até acessível e boa para poder ser escalado. Eu até diria, Gajo, que sim, o Aleph Manga e o Robson só seriam boas opções se ambos jogarem. Por exemplo, se o Aleph não jogar, eu já não acho o Robson essa opção toda. Sim, juntos, e vice-versa. Né? Entendeu? Sim, juntos. Juntos eles estão se complementando, tá certo. Então vamos lá. Os que a gente escolheu aqui foi muito também na base do momento. Né? Um momento tanto de um como de outro. No caso, o Tiquinho, que a gente vai colocar o artilheiro do campeonato, joga contra um Santos que vem demonstrando enormes problemas defensivos, e não só defensivos, né? Como muitas outras coisas. O campeonato dele é fantástico, né? Só olhar aqui. Ele precisa de muito pouco para valorizar. Ele pode negativar, menos 0,70. Ele é caro, 18,63. A média dele como visitante, olha aqui, para vocês verem, 8,34. Cara. Então é muito difícil você deixar o cara de fora dessa, independentemente dos dados estatísticos, né? Então ele tá no nosso time. O segundo, a gente também está colocando o Vitor Roque, tá? Que está num momento fantástico também, faz gol em todo jogo. Não sei como é que o Vasco irá reagir, né? Porque precisa de reagir no campeonato. Você vai torcer para ele fazer gol, Galo? Essa é outra história. É assim, ele, ainda por cima, pega um Vasco com um novo treinador. Pode ser um ponto fora da curva nesse sentido. E eles têm a Libertadores também. Mas olha a pontuação dele, cara. É isso. A gente, independentemente do nosso clube, a gente tem que ver o jogo como ele é. E a gente debateu isso aqui, se seria, se não seria. E a gente vê, cara, ele tem uma boa média, então a gente não pode deixar ele de fora. A média dele como visitante, 6,80. 8 gols, 2 assistências, 21 finalizações. Enfim, ele tem bons números, excelentes números. E a gente está colocando ele aqui no nosso time
para a rodada 16. E o terceiro elemento, aqui a gente vai entrar nesse, que não está no momento tão bom assim, tá? Poucos gols, 4 gols em 11 jogos, tem perdido muitos gols, não tem jogado tão bem assim, ó, que as médias comprovam isso aqui, ó, tá vendo? Um aqui que ele deve ter feito gol, enfim. Mas o confronto realmente é bem favorável, né, para o Flamengo. Tem tudo para ser uma avalanche ofensiva do Flamengo contra o América Mineiro, que tem se mostrado bem frágil. Então, a gente vai colocar ele no time, não tem como deixar ele fora, né, depois disso tudo. E esperar para ver o que vai acontecer. Mas, a princípio, realmente, esses são os nossos jogadores. Falta o treinador, né, claro. E vou botar aqui o capitão. O capitão, a gente vai colocar o Gabriel momentaneamente. A princípio será ele, mas a gente tá com umas certas dúvidas ainda, tá certo? Então, independentemente disso, a gente sempre avisa que a gente, se for, vai trocar o time, vai botar o time que vai ficar sábado, tá? Depois que colocado os jogadores que vão jogar na primeira rodada, né, do game, a gente depois coloca lá no Instagram o time, tá certo? Vamos lá, então, para o nosso comandante. Vamos lá. Deixo você dissertar a respeito. Então, vamos lá. A gente colocou aqui algumas hipóteses, né, de números, de pontuações. E, claro, além de bater os números, tá, tem o confronto. E, nesse caso, bateu as duas coisas, os números e o confronto. Então, não tem como não ser o Jorge Sampaoli nessa rodada. O Carequinha tá enfesado, tem que ser ele nessa rodada, porque o confronto realmente é bem favorável. Então, olha aqui, para a gente ter uma noção das médias dele, né? 10, dependendo do jogo, né? Ele tem pontuado bem, tem pontuado muito bem. O Flamengo tem melhorado no campeonato, então com isso a média dele vai subindo. E realmente ele é o escolhido, ele vale 11,78 e precisa de 3,72 para valorizar, ou seja, ele precisa de uns 45 pontos, mais ou menos, de média do time para ele realmente começar a valorizar. Então, é isso, ele está no nosso time, mas eu diria que umas outras opções, tá, de acordo com os números, seria o do Botafogo, tá, o Bruno Lage, que, na verdade, acho que vai ser o primeiro jogo que ele vai para o banco, né, na realidade, né? Já era ele treinador, mas ele não estava no banco. E o segundo, a outra opção seria o Pedro Caixinha, também, pelos números, tá? Pelos números seria o Pedro Caixinha, tá certo? Então, esses, para mim, seriam talvez os melhores treinadores para a rodada 16. Quer falar alguma coisa, Barrotinho? Não, é isso mesmo. É só deixar bem claro para vocês que essa nossa dúvida do capitão e, dentre outras, pequenos ajustes, meia hora antes, a gente vai colocar o print do time definitivo lá no Instagram, né? Então, assim, sim, toda rodada a gente sempre faz algum ajustezinho. Na última rodada, inclusive, o Caleri entrou nesse ajuste. A gente colocou lá no finalzinho, lá, tiramos o atacante... Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, e escalamos aí o Caleri, né? Então, assim, sempre vai ter uma mosquitinha que passou aqui agora. Sempre vai ter uma modificaçãozinha ou outra, inclusive essa dúvida do capitão vai ser lá no Instagram que vai estar o definitivo, tá? A gente está em dúvida entre 3 jogadores aí e vamos ver como é que a gente vai definir até sábado. Tá certo? Lembrando aí que o primeiro jogo é o jogo do Flamengo, né? E do Flamengo, vê qual é o outro jogo aí, Gade, por favor, bota aí, por gentileza. Tem 2 jogos. É o Flamengo, América Mineiro e o Palmeiras Fortaleza, às 16 horas. Então, esses aí a gente vai saber quem exatamente vai jogar, né? E para encerrar, a gente pede para vocês aí não esquecer de dar o like, né? Ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, e nos seguir no Insta, né? Desejamos aí para vocês aí uma rodada 16 muito boa, né? Os crias estão em ascensão e a gente vem trazendo muita gente com a gente aí
nessa ascensão também, né? Nossas dicas estão realmente fazendo a diferença, nossos seguidores. E boa sorte, tudo de bom. Gostaria de agradecer aí o Agostinho Rossi, entrevista que fizemos com ele aí, que ele trouxe essa camisa do Boca para mim. Valeu, Rossi. E bola que segue. Boa sorte a todos. Gajo, dá seu último alô para a galera aí, para encerrar antes o vídeo. Antes de eu fechar aqui, eu vou só passar o time para a galera ver, tá? Aqui, o nosso goleiro é o Fernando Miguel, que não será ele, é o Hack, tá? Os nossos zagueiros, Léo Pereira e Fabrício Bruno, do Flamengo, ambos. Lateral, Marlon, do Cruzeiro. Lateral, Ayrton Lucas, do Flamengo, tá? Meio campo, Arrascaeta, Flamengo. Marcelino Moreno, Curitiba. Bitelo, Grêmio. Vitor Roque, ataque, Atlético Paranaense. Gabriel, capitão do Flamengo. Tiquinho Soares, Botafogo. E o treinador, comandante Jorge Sampaoli. E no banco, tá, galera? Que a gente acabou não falando. Tá o Everton, que tá no banco, mas será o titular. O Juninho Capixaba, tá? Que também é uma excelente opção. Tá? Adrielson, zagueiro do Botafogo. Vitor Hugo, meio-campo do Flamengo. E Bruno Rodrigues, atacante do Cruzeiro. Então, esses aqui são a seleção dos crias do Cartola para a rodada 16. Valeu? Então é isso. Como o Barbudinho falou e falou muito bem, tá, galera? Não esqueçam de se inscrever no canal, nos ajudem compartilhando com os amigos, tá? Para a gente alcançar mais pessoas e deixando sempre o like. Quanto mais likes tiver, mais o YouTube colocará para outros cartoleiros poderem ver, tá bom? Ativar o sininho também, que é muito importante para sempre que a gente colocar o conteúdo, o YouTube avisar vocês que está tendo conteúdo dos crias. Valeu, galera? Então, é isso aí. Agradecer a todos aí. Desejar um excelente Cartola e uma rodada 16 para todos. E um excelente fim de semana. Valeu, galera? Então, sendo assim, a gente se despede. Beijo, abraços e